Canal Prédio CFC no YouTube para falar do Corinthians, entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, comigo, Ricardo Capriotti, Leandro Quesada e João Paulo Capelanes. O diretor financeiro Pedro Silveira explicou bem a situação financeira do clube. Disse que realmente o Corinthians precisa se unir para conseguir pagar uma dívida que num primeiro momento era impagável, mas que agora, na visão do especialista de finanças, é uma dívida que precisa da união de todos e de responsabilidade financeira para ser paga. Uma das soluções foi, com credores atuais, o Corinthians conseguir jogar as dívidas para 7 anos, em parcelas divididas em 7 anos. Isso aconteceu com o Cuiabá, onde o Corinthians deve dinheiro ao Cuiabá. Eu perguntei para o Pedro Silveira como é que ele vê essa situação. Vamos acompanhar e depois tem outros assuntos de uma entrevista esclarecedora e difícil para a realidade corintiana. São duas formas, né, que a gente está tratando, são duas coisas que a gente tem conseguido, né, para alongar as dívidas, certo? Porque o que o Corinthians tem muito grave é um problema de fluxo de caixa de curto prazo, certo? São dívidas muito altas, vencendo o tempo inteiro. Então a gente tem organizado essas dívidas, coisa que nenhuma gestão nunca fez, certo? De uma maneira que, tratando a seriedade da questão, você procura prazo, certo? Ou com os credores, ou através da justiça. E no caso do Cuiabá, é através da CNRD, certo? A CNRD é uma câmara da própria CBF que busca resolucionar essas disputas, certo? Então a gente conseguiu uma aprovação na CNRD de alongamento da dívida, e o Cuiabá estava incluso nessa dívida da CNRD, para ser paga em até 6 anos. Então são maneiras de você alongar a dívida e de você tratar o credor com responsabilidade. E o que acontecia desde sempre era simplesmente, né, ir fazendo mais dívidas e não pagando, certo? Ir jogando para frente, etc. e tal. O que a gente quer fazer a partir de agora é dar a previsibilidade correta para o credor. A gente tem uma dívida muito alta que a gente precisa de prazo para pagar. E não adianta eu querer enganar nem a gente, nem eles, que isso vai ser pago de uma maneira rápida. Por isso a gente está propondo tanto a RCE, já teve uma vitória importante no Tribunal Especial, a gente ainda está esperando a homologação dela, que deve vir um pouco mais para frente. Existem trâmites legais ainda ocorrendo, certo? Mas a CNRD já foi homologada. A CNRD, o nosso plano CNRD já foi homologado, e essa crítica do presidente do Cuiabá, eu entendo a crítica dele, porém é algo necessário para a gente dar a visibilidade e dar a visão correta do que a gente pode fazer pelos nossos credores hoje. E a gente assumiu, né, com uma dívida muito alta, e é natural, que os juros estão ali embutidos nisso, certo? Então, isso é para dar... Eu fiz essa provocação dos juros e do bloqueio, etc., para mostrar o tamanho do problema que a gente está enfrentando. É um problema muito grave que a gente está enfrentando, e eu acho que é a hora dos corintianos se unirem por isso, certo? Existe é natural, existe uma guerra política muito grande no clube. Eu sou uma pessoa que está lá simplesmente para ajudar. Queria tentar ajudar a resolver o Corinthians, independente de um lado ou de outro, independente de fazer essa gestão. Eu estou lá dedicando meu tempo, eu tenho meus negócios, eu tenho várias outras coisas que me tomam muito tempo, e eu estou lá dedicando meu tempo de coração, porque eu amo muito o Corinthians. Porém, a situação é muito grave. Eu fiz já esse apelo, né, na reunião de orçamento do Conselho, em dezembro, e recentemente eu fiz esse apelo ao CORE novamente, falando que a gente tem um problema grave, que a gente precisa buscar soluções criativas, e existem soluções. O Corinthians é um time que tem muita receita, e o Corinthians tem patrimônio. É um mérito de gestões antigas que hoje a gente tem um estádio que tem um valor muito grande, porque a gente não pode ficar com essa dívida toda, certo, sem buscar soluções para diminuí-la no curto prazo. Eu tenho falado de, eventualmente, a gente fazer um fundo imobiliário da Arena, se desfazer de um pedaço da Arena por um tempo, certo? Para matar essas dívidas e diminuir esses juros, certo? Eu paguei 350 milhões de juros no ano passado, com juros a 11,75. É bom falar que o juros está subindo, certo? Já estamos em 14,25, se não me engano, né? A Selic do Banco Central. Ou seja, a situação não é animadora para esse ano também. E a gente precisa de medidas drásticas. A gente já tem tomado algumas, a RCE é uma delas, a CNRD é outra,
temos feito negociações, né, no âmbito FIFA, a gente tem buscado uma negociação que está andando com a PGFN, uma negociação tributária que será muito favorável ao Corinthians também, dará mais prazo ao Corinthians, né? O que a gente tem trabalhado é alongar o prazo da dívida. Mas se a gente não lutar para todos juntos, corintianos, que amam o Corinthians e querem bem do Corinthians, né, para a gente resolver essa dívida, aí realmente a situação vai ficar bem mais difícil. Como um especialista da área aí, como um gestor financeiro, o que é que você fala sobre isso? O Corinthians consegue pagar essa dívida? Tem um prazo? Você imagina que vai levar quanto tempo? Não vai dar para pagar? Falando de maneira bem simples e direta para o torcedor, essa dívida, o Corinthians consegue pagar em quanto tempo? Essa dívida consegue ser paga sim, porém a gente precisa cada vez tomar medidas, né, de austeridade. Como eu disse, existe uma medida que é muito normal, ainda mais na época de juros altos, que é a medida chamada desalavancagem. É você, eventualmente, né, vender um pedaço do seu patrimônio ali, por um tempo que seja, ninguém está falando de vender nada para sempre, para reduzir a dívida para não pagar juros tão grandes assim. Então, se o clube estiver unido e as pessoas estiverem dispostas a resolver esse problema de frente, certo? Tem, né, os grandes problemas políticos envolvidos, etc., tem como fazer. Quero deixar o torcedor tranquilo. O Corinthians gera muita receita. O Corinthians tem que controlar cada vez mais as suas despesas, certo? A gente assumiu, no meu caso, né, a gestão financeira no meio do ano, e a gente, para 2025, a gente colocou um orçamento muito forte, que a gente tem acompanhado com toda a diretoria, que a gente vai exigir que se cumpra cada vez mais, certo, o orçamento. Então isso é muito importante também, reduzir as despesas, não só crescer as receitas, mas reduzir as despesas de curto prazo. E isso às vezes nem sempre é ótima notícia. Você vê que as duas últimas janelas do Corinthians, na qual eu participei, foram janelas muito mais austeras. A de janeiro, então, o Corinthians dos 20 clubes da Série A foi o que menos gastou. Fez uma contratação de um jogador passe livre, certo? Então isso mostra já o quanto a gente está de responsabilidade. Sim. E o quanto a gente está olhando, né, para frente. Sim, mas e tempo? Vamos falar um tempo aqui, um prazo, que acho que é isso que o torcedor corintiano quer saber, não é? Você imagina que em quanto tempo fazendo essa lição de casa, sendo austero, não é? Gastando menos do que deve, em quanto tempo o Corinthians consegue pagar isso? Olha só, se for fazer só a austeridade e só o básico, sem fazer coisas maiores, como, por exemplo, um fundo imobiliário, onde você conseguiria captar um valor muito alto por um pedaço do estádio, temporariamente, isso levaria no mínimo 4, 5 anos, né, com muita responsabilidade. Se você fizer o fundo imobiliário, que é uma grande alternativa, que vem inclusive da gestão passada, certo? Começou lá, e o Rosala também continuou isso, e eu também tenho muita vontade de continuar isso, porque é uma solução de curto prazo Corinthians, aí com certeza levaria muito menos tempo, levaria 2 ou 3 anos, a gente conseguiria equalizar as contas muito bem. Hoje o Corinthians paga para usar o estádio. Por quê? Porque eu pago um juros de quase 100 milhões por ano. E o meu lucro no estádio não é de 100 milhões por ano, ou seja, eu estou pagando para usar o estádio. Se eu vendesse um pedaço dele para os próprios corintianos, né, para os corintianos serem dono da Arena junto com o Corinthians, eu conseguiria, através de um fundo imobiliário, através de grandes players do mercado financeiro, levantar um valor alto, certo? Quitar essa dívida com a Caixa e reduzir, né, drasticamente a quantidade de juros que a gente pagaria por ano. Seria uma solução de curto prazo excelente para o Corinthians. Então tem soluções. Precisa as pessoas estarem imbuídas e com vontade de resolver esse problema. Ô Pedro, as gestões passadas quebraram o Corinthians, na tua visão, como um homem de finanças? Olha, eu acho que a dívida, sem dúvida, estava muito alta. Se você comparar a dívida com o resultado, eu acho que, sem dúvida, estava acima das métricas normais de mercado. Tanto que eu mostro na apresentação que eu vou fazer para o Conselho, para o CORE e também para o Conselho Fiscal, que a gente já começa a reduzir essas métricas, né? Porque é muito importante você ter resultado para você desalavancar. Eu mostro que
o nosso EBITDA, né, o nosso resultado operacional contra o endividamento, ele já é menor que estava em 2023. Ou seja, para quem olha só, né, o valor da dívida crescendo, não vê que hoje o Corinthians é um clube muito mais saudável financeiramente. O Corinthians hoje tem muito mais capacidade de pagar suas dívidas do que ele tinha no final de 2023, por todos os motivos e por todas as medidas que a gente tomou. Então, eu gosto de olhar para o futuro, certo? Eu acho que, sem dúvida, a dívida é muito alta ainda, certo? Eu acho que a gente tem que trabalhar todo mundo para solucionar. E se o Tite chega anunciado pelo Corinthians e fala para o presidente, precisa de 3 reforços. Tem dinheiro? Aí o que o Pedro fala? Olha, o Pedro vai falar o seguinte, temos que ter responsabilidade, certo? No orçamento, inclusive, de 2025, existe a necessidade de uma venda de um atleta, né, de um valor maior para a gente compor o orçamento de 2025. Então eu converso isso abertamente com o Fabinho, com o Cascone, com o presidente. Então a gente precisa fazer o que é o certo. Mas também tem que apontar a inteligência, tanto do setor de scout como do Fabinho, de entender o momento do clube e conseguir fazer contratações com custo baixo, de agente livre. Eu acho que essa vai ser o mote da janela do meio do ano. Se tiver que reforçar, acho que vai ter que reforçar, mas o mote deve ser esse. E também lembrando que, eventualmente, né, o Corinthians vai ter que se desfazer de algum atleta para compor caixa, para manter essa responsabilidade financeira. Este Pedro Silveira, diretor de futebol do Corinthians. A pergunta sobre uma possibilidade do Tite vir para o Corinthians foi feita porque o Tite estava em negociações. Mas o diretor deixou bem claro, né, que não há dinheiro para reforços e muito menos para uma grande comissão técnica. Então vamos ver quem vai treinar o Corinthians, porque o Tite recusou o convite corintiano. É isso, situação financeira difícil, que não é surpresa para ninguém, mas muito bem explicada pelo diretor Pedro Silveira, porque o Corinthians precisa se unir e ainda, entre aspas, segundo ele, pagar para jogar na arena. Impressionante. Deem like, por favor, canal Prédio CFC no YouTube. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.